Muito bem, muito bem. Eu estou aqui num cenário diferente hoje. Não é o cenário que normalmente eu gravo. Hoje é um dia muito especial, a quinta-feira da Semana Santa, e eu estou aqui na casa de um amigo muito querido, de muitos anos. Tive a alegria de poder almoçar com ele e a sua família hoje. Alguns dos que estão acompanhando aqui agora o Fé e Café conhecem o professor Diego Genu Clautal. Vou tentar. Isso, agora sim. O professor Diego e eu compartilhamos alguns interesses, como a literatura do J.R.R. Tolkien e temas da cultura nerd e temas gerais de filosofia, literatura, teologia, enfim. Eu tenho tido já há alguns anos esse privilégio de poder discutir com ele temas que a gente fica horas conversando. E como eu fui abençoado pelo convite dele para poder almoçar com ele e sua família hoje, coincide que é a quinta-feira da Semana Santa, resolvi convidá-lo, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Professor Diego, que bom ter você aqui, participar aqui no Fé e Café, e essa coincidência tão interessante, né? O que significa a quinta-feira da Semana Santa no contexto da fé cristã? Compartilha conosco. Esse é um fenômeno tão extraordinário no nosso mundo e na nossa civilização que muitas abordagens são possíveis para falar do Tríduo Pascal. Dentre essas inúmeras possibilidades históricas, filosóficas, teológicas, sociológicas, literárias, da ciência da religião, eu vou participar de uma abordagem existencial, quer dizer, o que é para mim, certo? Essa celebração. Como o Carlos já disse, é a semana mais importante do ano, né, para o cristão. Penso que o cerne da nossa fé na ressurreição é contemplado nessa semana. Toda a Páscoa, a passagem para a vida eterna e essa promessa muito íntima que Jesus nos dá. Quer dizer, vamos viver para sempre porque a vida é um dom de um Deus amoroso. E como conciliar isso com todo o sofrimento que a gente enfrenta, que a gente constata no dia a dia, quer dizer, esse aparente escândalo, né, que subverte tudo aquilo que a gente percebe na realidade como o caminho da morte. E essa é a semana mais bonita para nós. E eu fico muito feliz de começar essa semana, na Quinta-feira Santa, com a ceia, né, um almoço, né, uma refeição, com o meu amigo Carlos, que já há mais de 20 anos convivemos e produzimos juntos. Então acho que para mim a Quinta-feira Santa é esse momento de comunhão, é esse momento de unidade, é um momento de voltar ao que o máximo que a vida pode nos dar. Na sexta-feira é a celebração da cruz, que é a reflexão profunda sobre a inevitabilidade da morte. E no sábado nós temos, sábado de aleluia, a celebração da luz à noite, que é a ressurreição, certo? E o domingo de Páscoa, a primeira semana da Páscoa. Eu acho que essa quinta-feira, então, é o máximo que a vida natural pode nos dar. O que essa vida natural pode nos dar? A ceia, a refeição conjunta, a Eucaristia, né? O momento de juntos, o momento de servir um ao outro, né? O lava-pés tem essa característica de que esse Deus tão grande se revela no serviço. E viver para servir os outros, sair de si, e acho que essa Quinta-feira Santa é esse momento, né, do que a vida natural pode nos oferecer. Por que eu falo vida natural? Porque o sábado nos promete a vida sobrenatural, quer dizer, a vida da ressurreição. Então essa quinta-feira ela é o máximo de alegria, que é estar na mesa junto das pessoas que se amam, família, amigos, certo? A comunidade de fé. Eu acho que essa é a representação. É muito, muito interessante isso. Eu tenho um amigo que diz algo, eu não sei se é dele ou se ele aprendeu com alguém outro. Ele fala o seguinte: qual foi a última coisa que Jesus deixou para os seus seguidores? Resposta: a mesa, a comunhão, a partilha, né? A refeição comunitária. E você mencionou, Diego, agora há pouco, uma coisa que eu gostaria de perguntar. Antes eu só vou falar uma coisa aqui muito breve, uma curiosidade. Foi coincidentemente hoje de manhã, hoje, cedo, eu encontrei uma informação que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum.
A quinta-feira da Semana Santa, em inglês, era chamada de Maundy, Thursday, Maundy. E aí eu descobri qual que é a origem dessa palavra, que para mim foi uma total novidade. Maundy vem do latim mandatum, que é ordem, novo mandamento vos dou. No latim da Vulgata, então vem mandatum, né, que vos ameis uns aos outros. Então a quinta do mandamento, que vos ameis uns aos outros. Mas, Diego, o lava-pés, só o Evangelho de João que nos traz esse relato. Quinta-feira, fim da tarde, início da noite, 13 pessoas estão numa sala, Jesus e os 12, e Jesus lava os pés de um por um, até os de Judas Iscariotes. Faz a gente pensar em muita coisa, né? Desafia muita gente, não é? Sem dúvida. Essa é a subversão, o Deus que é o Criador de tudo e se coloca a serviço de todos. Eu acho que esse mandamento da comunhão pressupõe o serviço. A gente muitas vezes fala da família, né, de querer ter a família, e o Carlos sabe bem disso. Eu penso que a família é o núcleo fundamental da sociedade. Isso eu há muitos anos venho perseguindo, e graças a Deus eu construí uma história de vida pessoal que incluía a vivência familiar. Eu vou te interromper agora, perdão. Para quem não conhece, o que o Diego falou agora é verdade. Ele tem 3 ao todo, 2 filhas e um filho, assim como eu também, coincidentemente. A diferença é que no caso dele o menino é o caçula, no meu caso é o primogênito. Mas, e não é porque eu estou na presença dele não, mas o Diego tem uma família lindíssima, e é bonito ver como eles vivem realmente isso em harmonia. É algo realmente belíssimo. Ele, a Fabiana, a esposa, e a Diana, a Clarice e o Gregório, que é o caçulinha. Perdão, prossegue. Obrigado. Não, é isso. E eu acho que eu falo isso porque não para me gabar, gloriar, né, mas para de fato agradecer a Deus pelo dom que Ele deu, certo? E que é um dom mesmo. E acho que esse momento de viver a família é o momento do serviço. Quer dizer, como um pai, como uma mãe, acho que como o Carlos bem sabe disso, porque ele também tem uma relação muito bonita com os filhos dele, e todos eles de fato querem orbitar sempre com o Carlos de maneira importante, mas isso não é uma benevolência recíproca gratuita, assim, mas para ilustrar a questão do serviço. Quer dizer, o que é a responsabilidade de você ter o comando? Quer dizer, a coisa mais próxima que eu tenho de comandar é a minha família, certo? Eu não sou empresário, não tenho uma posição política, não sou chefe de nada. Mas eu tenho uma responsabilidade de liderança das pessoas que Deus me deu, que no meu caso são as pessoas da minha família. E o serviço é fundamental. Sem essa disposição de serviço, e Deus se revela nessa posição de serviço, de humildade, nada é possível. Nada é possível. E eu vejo que muita gente quer, nesse momento de feriado, tem um momento de família muito difícil, de dor, de afastamento, de sofrimento, e que muitas vezes procura na bebida, nas drogas, nas atividades exageradas, excessivas, uma forma de compensação dessa lacuna. Eu acho que Deus revela que é sempre possível você começar novamente a partir do serviço. Então buscar a maneira de reconciliação, a maneira de entender como receber amigos, né, como a gente recebe. E acho que essa é uma abertura de estar à disposição do outro, de estar atento às necessidades do outro, como realmente o grande poder, né, que Deus mostra, o poder de Jesus. Por que era humilhante, né? Por que Pedro fala, né, não vou deixar, não é possível isso, né? Não tem cabimento, né, o Senhor da vida lavar o meu pé. Quer dizer, porque muitas vezes a gente não consegue associar, aí do ponto de vista pessoal mesmo, né? Quer dizer, eu sou o Senhor, por que eu vou servir? É aviltante eu me rebaixar para servir, né? Eu procurar para pedir desculpa, eu dar o primeiro passo para uma reconciliação, eu construir uma forma de aproximação. Não vou fazer isso. E Cristo mostra que é assim mesmo, né? Não tem outra alternativa. É o serviço que é o sinal do poder. E acho que ele mostra dessa maneira muito clara, né, no lava-pés. E penso que essa é uma mensagem importante. E está muito ligado ao prêmio da comunhão, da alegria de estar junto,
ela inclui, está atrelada à atitude de serviço, né? Acho que a comunhão só é possível com uma atitude de serviço. O Evangelho de Lucas vai dizer que naquela ocasião da última ceia, um momento assim, tem uma carga emocional muito forte nos textos dos evangelhos, e aí os 12 eles começam a discussão mais fora de propósito do mundo, que eles começam lá, quem é o mais importante? Quer dizer, eles não estão entendendo nada, né? Porque Jesus está dando uma lição daquela, eles começam, aí Jesus diz, os reis dos povos mandam sobre eles, entre vós não será assim. Né? O que serve é o mais importante. Como você falou, né? Essa é a mensagem da subversão. Não é o domínio, o comando, eu mando, você tem que obedecer. Se você não me obedecer, eu te castigo. Mas não, é o exemplo, o rei que serve. E nós somos lembrados disso, especialmente no dia de hoje, né? Que é a quinta-feira, véspera da Semana Santa. Ou melhor, perdão, falei errado aqui. Véspera da lembrança da sexta-feira, que é a crucificação, e a antevéspera do domingo de Páscoa da ressurreição. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui, mas a proposta é sempre fazer vídeos curtos. Eu já queria fazer um vídeo com você, Diego, já há um tempo, mas hoje eis que finalmente surgiu a oportunidade. Eu vou repetir. Que bom que é exatamente nessa quinta-feira, que é um dia tão carregado de significado, né? Um dia tão importante, né, para aqueles que creem. Obrigado por conceder esse tempo aqui. Te agradeço. Últimas palavras? Só para que os que acompanham o canal do Carlos tenham a certeza que vocês estão em boas mãos. O Carlos é um guia, um amigo, e ele tem muito no coração essa humildade típica dos que são sábios. Então eu exorto e aconselho. Eu tenho o privilégio de ter esse acompanhamento ocasionalmente na minha casa, mas obviamente aqueles que não têm esse privilégio podem acompanhar também as reflexões dele pelo canal, e eu faço votos de que tenham muito proveito, porque a fonte é muito boa. Assim seja, pela graça de Deus, assim seja. Obrigado a vocês que nos acompanham. Se você gostou, clica aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, ajude a compartilhar, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, minha gratidão a você.